que disseram sobre ansiedade, não é verdade? A ansiedade é uma coisa forte, viu? Porque a gente, em vez de estar presente no aqui e agora, a gente está lá. O que vai acontecer? O que está acontecendo comigo? Como vai ser? Volta para o agora. E sabe como a gente volta? Respiração consciente. Este ano morreu um monge, que alguns de vocês conhecem, era vietnamita, muito querido. Chamava Thich Nhat Hanh ou Thich Nhat Hanh. E ele sempre dizia que o que ele ensinava às pessoas era apenas a respirar conscientemente. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. São os 3 tesouros, as 3 joias. Buda significa o ser que desperta, o ser humano que acordou, que despertou, que vê a realidade assim como ela é. Não pinta nada por cima, entendeu? Nem pinta de tenebroso, nem de tudo bonitinho. Tem que ver o que é assim como é e tomar atitudes adequadas, palavras, gestos e atitudes que sejam benéficas, que façam bem para o maior número de seres. Então, isso é Buda. Dharma significa a lei verdadeira, a lei que rege, a lei da causalidade. Tudo que existe tem uma causa, tem uma condição para que se manifeste. E nada tem uma autoidentidade substancial, independente e separada. Olha, essa frase é boa. É do Sutra da Grande Sabedoria Perfeita. Não há nada, nem ninguém, de uma autoidentidade substancial, independente e separada. Somos a vida da Terra e estamos interrelacionados a tudo que existe no planeta Terra. Então é isso. Fiz uma palestra lá em Curitiba, que era da negação ao despertar, é um livro novo que eu escrevi, e esse livro fala como que a gente pode, se você nega a realidade, você não pode consertar nada. Se eu não percebo que eu estou me sentindo mal, eu não estou de boa, tá? Mas imagine, estou com dor de cabeça, e todo dia tenho dor de cabeça e não faço nada, pode vir uma doença grave, pode ter um problema mais grave aí. Mas se eu perceber, nossa, eu estou com dor de cabeça, e de novo hoje, ontem também tive, peraí, deixa eu falar com um amigo meu, deixa eu falar com o médico, será que eu tomo um remédio, não tomo? Eu vou procurar uma cura, né? Mas se eu vou negar, dizer, não estou sentindo nada, essa dor de cabeça não é minha, é daquele moço ali que está no ônibus. Eu estou captando o moço do ônibus. Não é assim. Você tem que sentir e entender o que está acontecendo com você, conhecer a você, conhecer a si mesmo, para você poder despertar. Isso é Buda. Dharma é a lei verdadeira. Então, a lei da causalidade, que nada tem uma auto-identidade substancial, independente e separada. Tudo está interligado, intercomunicando. E Sangha significa a comunidade. Fiz a primeira viagem de avião que eu falei para vocês para Curitiba, na Ópera de Arame, e o avião era tão barulhento, e eu voltei tão cansada, porque há muitos estímulos. Às vezes, e poucas vezes agora este ano, esse último mês, na verdade, que eu fui à loja, supermercado, nossa, gente, eu volto para casa exaurida, porque a gente acostuma ficar em casa, enclausurado, numa clausura, num lugar mais silencioso, num lugar de menos estímulos neurais. E quando você é muito provocado por luzes, formas, pessoas falando, é gostoso, as pessoas me tratam muito bem na rua, sabe? É interessante, eu estava autografando um livro lá, Nilo, e uma moça chegou perto de mim e disse assim, monja, eu queria pedir desculpas para a senhora. Eu falei, desculpas por quê? Ah, porque eu falei mal da senhora. Eu falei, mas tudo bem. Não, mas monja, eu não entendi a senhora, agora eu entendo a senhora. Mas naquela época eu não entendi, eu fiquei brava com a senhora, até escrevi coisas inadequadas sobre a senhora. A senhora me perdoa? Eu falei, está perdoada. Mas a senhora me perdoa mesmo? Fala, perdoa. Se você acha que você fez errado, que não devia ter feito, e não vai fazer mais, está perdoado, acabou. Se arrependeu. Arrependeu-se, purificou-se. E ela é bonitinha, sabe? Ela era baixinha, assim, meio lourinha, e veio falar isso para mim. É interessante que você não espera. A senhora não sugeriu a oração do arrependimento. Arrependimento a ela, né? Que é uma boa oração para se fazer. Vocês querem fazer? Vamos fazer a oração, sempre vale, porque a semana passada nós não fizemos, e já que nós estamos retomando agora no 7º ano, completo 7 anos, não é isso?
7 anos completos em abril. Então entramos no oitavo ano. Entramos no oitavo ano. Maio, dia 2 de maio, estamos no segundo dia do 8º ano de Rádio Vibe Mundial, gente. Isso. Que bonito! Então vamos lá, vocês podem colocar as mãos palma com palma e podem repetir depois de mim. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Agora de tudo eu me arrependo. Aí a gente faz uma reverência, abaixa a cabecinha. O arrependimento nos coloca em nível de grande pureza. Tomamos responsabilidade por aquilo que não foi benéfico que fizemos. Às vezes uma palavra, um comentário, um gesto, uma atitude que causou dificuldades, crises, tristezas, aborrecimentos, karma prejudicial. Esse livro nosso aqui, Karma e Castigo, é um estudo sobre o que é karma e sobre o que seria castigo, né? Porque as pessoas falam muito, isso é meu karma. Não, peraí, o que é o seu karma? O que é o karma? E é isso que eu e o Nilo estudamos para escrever esse livro. A gente não foi falando o que a gente acha, não é um achismo, é um estudo profundo tanto dentro do espiritismo, das teorias de Kardec, como também dentro do Zen budismo. O que é o karma? O que significa karma? E só para lembrar vocês, só dando uma pinceladinha, a palavra karma em sânscrito quer dizer ação. E é uma ação que deixa resíduos, que deixa tendências a repetir. Então ele pode ser benéfico, pode ser neutro e pode ser prejudicial. O karma pode ter efeito imediato, pode demorar um pouco, pode demorar muito tempo. Pode ter efeito sobre você, sobre a coletividade, sobre um grupo de pessoas ou sobre muitas pessoas. Então, há vários estudos sobre o karma. Não é uma coisa assim, dizer, estou resfriado, é meu karma. Não, peraí. Se tudo fosse karma, karma não existiria. Então, é importante entender. E é diferente de castigo, né? Ontem um senhor disse para mim, puxa, monja, eu peguei a Covid, achei que eu não pegava, era um senhor grande e forte, né? Achei que não pegava, quase morri. Quase morri, agora eu sei que é uma coisa séria. Estava de máscara, todo bem compenetrado, né? Falei, pois então. Ele foi visitar a mãe dele, que estava no interior de Florianópolis, internada no hospital. E ao visitar a mãe dele, ele pegou Covid. Então é muito delicado isso, né? Se recuperou, claro, está vivo aí, né? Já tinha tomado vacinas e tudo, né? Eu tive falando com aquela... É uma cientista, né, que apareceu muito na televisão, a Natália Pasternak. Ela é bem magrinha, e ela apareceu muito, muito na televisão durante toda a pandemia, falando dos perigos, falando da necessidade da vacina, da importância da medicina, da ciência, que não neguem a ciência, ela é importante, a gente chegou até aqui por causa disso. Quando a gente fala de tecnologia, esse equipamento aqui é tecnologia, gente. Você duvida que as rádios invisíveis, as ondas invisíveis do rádio chegam até você? Foi um carinha lá no século XIX que descobriu isso, gente. Por quê? Porque ele era um cientista, ele era um pesquisador, você nega a ciência. Se você tem televisão na sua casa, você está no YouTube, isso é ciência, gente. Isso é estudo, é prática, é tecnologia do quê? Dos cientistas. Então tem cientistas das tecnologias e tem cientistas da medicina, das vacinas. E estão lá quebrando a cabeça para entender por que um morre e para o outro não acontece nada. Não se sabe ainda, mas se sabe que com as vacinas diminui muito os efeitos prejudiciais, né? E a Natália Pasternak escreveu um livro sobre negacionismo. É uma joia.
Eu fiz uma live com ela recentemente e ela é muito interessante. O marido dela também é um jornalista, um escritor, escreveu o livro junto com ela. E eles fazendo essa pesquisa, como a gente fez pesquisa aqui de Karma e Castigo, eles fizeram uma pesquisa sobre negacionismo, quando é que isso surgiu, por que aconteceu assim. E diz que teve uma época que estavam experimentando a vacina de poliomielite, antes do Sabin fazer a dele e doar para o mundo gratuitamente, como todos os laboratórios deviam fazer, mas enfim, não vamos chegar nesse lugar. E outro laboratório estava fazendo uma vacina, e quando o químico que tinha escolhido, feito os materiais, mandou para o laboratório, uma pessoa no laboratório errou na fórmula. E essa fórmula acabou causando alguns mal-estar para algumas pessoas. E as pessoas começaram a ter medo, dizendo que vacina fazia mal. Porque houve um erro de um laboratório, isso há mais de 100 anos atrás. E depois ficou uma marca, né? Então as pessoas disseram, karma é isso, deixa uma marca. Só que não era uma marca verdadeira, porque houve um erro específico. E depois disso criaram-se as vacinas e elas estão funcionando muito bem. E tem gente que fica achando que vacina vai matar, que vai fazer mal. Se a pessoa tem alguma condição que não pode se vacinar, por isso que tem que passar pelos médicos e saber. Tem gente que não sabe. Tinha um brasileiro que foi morar na Suíça, trabalhava num grande banco na Suíça. E como lá se trabalha menos e se ganha mais, por isso que muita gente quer para outros países, trabalha-se menos horas, ganha-se mais e tem mais horas de lazer. E com as horas de lazer ele acabou comprando um sítiozinho, uma terrinha lá, e resolveu fazer criação de abelhas. Ele não sabia que ele era alérgico. Ele está num leito hospitalar há anos, não se mexe, não fala. Ele foi picado pelas abelhas, ele não sabia que ele era alérgico. Então a gente tem que conhecer um pouco mais a nós mesmos, né? Para não nos metermos em enrascadas. Eu fui mordida de abelha no Japão. Eu estava num templo que fica em Obama, que é na parte mais norte, oriental do Japão. E eu estava limpando o cemitério, é função dos monges, né? Quase todos os grandes templos têm um cemitério junto, muito antigo. E eu estava lá limpando os túmulos, varrendo, e estava até com um lencinho, uma toalhinha branca na cabeça, quando de repente eu senti uma pancada. Pim! Eu falei, nossa, acho que uma pedra caiu, né? Montanha pode ter caído lá de cima. Era uma abelha. Era uma abelha grandona assim, e ela era rajada de cor de laranja e preto. Eu sei que depois que ela bateu aqui na minha cabeça, eu comecei a sentir que parecia que eu estava pondo uma touca aqui em cima, assim, ó. Foi fechando, foi anestesiando isso aqui. E aí eu voltei para a cozinha, falei com o cozinheiro, que ele tinha uns remédios, umas coisas, e ele disse assim, não, se foi só uma mordida da abelha, se foi só uma picada, tudo bem. Porque já teve pessoas. Uma ferroada, porque já teve pessoas que morreram. Se a pessoa é alérgica e se muitas abelhas morderem, a pessoa morre. E aí eu fiquei, olha, uns 3 dias, como se eu tivesse posto um capacete até aqui, ó. Era uma batidinha aqui, ó, até aqui assim. Tinha uma coisa esquisita, sabe? Falei, nossa. E eu sei que eu não sou alérgica, mas que as abelhas são perigosas. E eu não tinha visto, eu não mexi com ela, eu não fui tirar mel da abelha, né? Que algumas pessoas fazem isso, né? Mas só algumas histórias para dizer que nós podemos confiar na tecnologia, podemos confiar na ciência e podemos confiar no nosso discernimento e a procura do nosso eu verdadeiro. Porque isso é o despertar. E este é um momento zen, que é um momento de despertar a sua mente para a verdade, para a realidade, para o que está acontecendo. O que está acontecendo com você? Você está bem? Rochi, o Richard e a Natália são agradecidos à senhora, porque quanto ao Richard, anos atrás a senhora acabou ajudando, ele não especificou, mas no momento que ele disse que foi o mais difícil da vida dele. E a Natália, no momento presente, diz que a senhora está ajudando muito na questão da ansiedade, cujo problema ela vem passando. E o Douglas diz que gostaria de ser budista, e aí ele pergunta se posso ser budista sem seguir um grupo budista pessoalmente?
Olha, hoje em dia, com a pandemia, o que aconteceu, Douglas, é que a gente começou a fazer tudo online. Inclusive aqui o programa da Rádio Mundial, que eu não podia vir aqui, por causa do medo de contágio, de eu contagiar alguém ou de alguém me contagiar. Então, o que aconteceu? Eu gravava os programas em casa e mandava para cá. E nós temos várias programações online. Se você quiser, veja lá no site. É zendobrasil.org.br. Dá uma olhada lá, tem muitos programas gratuitos e depois você pode ir conhecendo um pouco mais. E quando for possível e participar de alguma comunidade, sempre é bom, né? Pensar que pelo menos uma vez por ano você poderá ir a algum grupo budista praticar. Porque sabe o que é? Às vezes a gente pensa que está fazendo certo e está saindo numa tangente. Sabe o que é tangente? Tem um círculo assim, e você pensa que está entrando dentro do círculo, não, você está indo para fora do círculo. Em vez de você estar entendendo melhor a si, ao mundo, você está saindo daí. Por isso que há professores. Eu sou uma monja zen. Eu sou formada no Japão. Eu tive minha iniciação nos Estados Unidos. Sabe há quantos anos eu ensino, pratico e transmito zen? Mais de 40. Eu tenho 75 anos de idade. Fiquei 12 anos no mosteiro no Japão treinando. Eu não inventei isto. Eu não li nos livros apenas. Eu fui praticar. Comecei a praticar nos Estados Unidos. Fui ordenada monja nos Estados Unidos. Pedi para ir para o Japão. Meu professor organizou, fui para Nagoya, onde fiquei durante 12 anos. Internada, gente, internamento. E lá nos últimos anos comecei a trabalhar em alguns templos, fazendo zazen para crianças, fazendo encontros de zen em vários lugares diferentes, dando palestras em japonês, gente. Fiz enterros, casamentos, missas memoriais. Foi muito interessante a minha experiência de prática no Japão, por 12 anos. E voltei para o Brasil e aqui agora abri um templo. E esse templo é oficial da tradição zen, da Soto Zen do Japão. Então, quando eu falo momento zen, não é que eu estou usando um nome qualquer. É o nome que eu represento como missionário oficial da tradição Soto Zenshu para o Brasil. O meu treinamento foi no Japão. Lá eu fiquei 12 anos. Já praticava há 3, 4 anos nos Estados Unidos. E estou de volta ao Brasil há mais de 20 anos. Eu tenho 40 anos de vida monástica. 40 anos que eu me especializei em estudar o Zen Budismo. Essa é a minha especialidade. Não só a prática de retiros, de encontro com pessoas, de aconselhamento, mas também de estudar, porque não tem fim. Não tem dizer, agora eu sou a mestra, eu sei tudo. Não. A minha superiora dizia assim, leva 10 anos para se fazer um monge ou uma monja, 20 anos para se fazer um professor, uma professora, e 30 anos para se fazer um mestre e uma mestra. Eu estou rodando nesses 30 anos e a gente sempre pode aprender mais. Então, quero agradecer muito as pessoas que falaram antes, né, que disseram sobre ansiedade, não é verdade? A ansiedade é uma coisa forte, viu? Porque a gente, em vez de estar presente no aqui e agora, a gente está lá. O que vai acontecer? O que está acontecendo comigo? Como vai ser? Volta para o agora. E sabe como a gente volta? Respiração consciente. Este ano morreu um monge, que alguns de vocês conhecem, era vietnamita, muito querido. Chamava Thich Nhat Hanh ou Thich Nhat Hanh. E ele sempre dizia que o que ele ensinava às pessoas era apenas a respirar conscientemente. Ele construiu templos por toda a Ásia, pela Europa, Estados Unidos. Ele foi capaz de divulgar os ensinamentos grandiosamente e de forma muito simples, de fazer com que todos entendessem o que ele estava falando. Porque tem filosofia budista que às vezes é complicada, é difícil. A pessoa fala, não estou entendendo, está difícil. Mas ele era capaz de transformar tudo numa linguagem muito simples, sabe? Muito, muito simples. E ele disse, quando eu morrer, vocês não precisam fazer um mausoléu para mim, um túmulo grandão, né? Mas se fizerem, põe uma plaquinha na porta dizendo, não estou aqui dentro. Do outro lado você põe, nem estou aqui fora. Mas onde você estiver, respirando conscientemente e caminhando em plena atenção, aí eu estarei. Gente, isso foi o que ele ensinou a vida toda. Ele começou a ser monge na infância.
Ele morreu com quase 100 anos de idade. E ele resume em tudo que ele estudou, aprendeu nesta frase. Respire conscientemente. Está presente ao inspirar e ao expirar. E quando fizer um gesto, quando caminhar, esteja presente. Pé direito, pé esquerdo. Mão direita, mão esquerda. Presente em seu corpo, em você. Não com a cabeça voando para cá e para lá. Traga você para o agora, para a presença pura. E aprecie este momento zen. Aprecie a sua vida aqui na Rádio Vibe Mundial, gente. Diga, Nilo. Tem um participante aqui chamado Rock and Rolls. E eu não sei se é um grupo ou o que é, mas ele pergunta, já que a senhora tinha mencionado a alergia, se a alergia pode ser karma de vidas passadas. Não. Não, gente. Não é assim. A gente não pode começar a dizer que tudo que tem é karma, né? Tem ações que nós fazemos que deixam marcas em nós e uma tendência a repeti-las. Isso a gente chama de karma. Por exemplo, eu posso ter o hábito de falar coisas mais grosseiras, mais rudes, e eu não consigo parar com isto. E conforme eu vou fazendo isso, eu vou criando inimigos à minha volta. Eu vou criando coisas prejudiciais à minha volta. E é difícil romper com um hábito muito antigo, né? Agora, as doenças que possam nos vir, as alergias, eles não são resultados de karma. Algumas vezes são genéticos e outros adquiridos. Isso não é karma. Agora, o que você faz com a sua alergia é um karma que você pode criar. Ou você começa a se coçar loucamente, fica cheio de feridas e não faz tratamento nenhum, e você está criando um karma prejudicial para você, um sofrimento extra, e para as pessoas que gostam de você, ou você vai analisar qual é a origem da sua alergia, vai fazer testes, vai descobrir qual é a origem e não vai ter mais alergia. Entendeu? Então, o karma é o que você vai criar a partir daquilo que chegou até você. Sou uma pessoa cheia de alergias. Sabe que os alérgicos são chamados pessoas mais sensíveis? Não menos. Porque tem tanta sensibilidade que, às vezes, só de uma folhinha de um matinho tocar, começa a assar, a coçar. Mas aí, se você não coçar, se você passar um creminho, se você passar um antialérgico, aquilo vai embora. E esse é o karma que você cria. Você cria o karma de ficar cheio de alergias, você cria o karma de trabalhar para evitar essas alergias, evitar certos alimentos, contato com certas coisas, e tem o contato emocional, sim. Mas isso não é karma, não. A gente tem emoções que podem vir se manifestar na nossa pele, por exemplo, né? Então, cuide de você. Não vai dizer, isso é meu karma, tem alergia. Não. Vamos parar com a alergia, vamos cuidar dela. Vamos reconhecê-la e diminuir os efeitos no seu corpo e na sua mente. Que todos os seres iluminados e benfazejos abençoem e protejam todos vocês que estiveram conosco nesses 25 minutos. Que tenham saúde, prosperidade, discernimento correto, relacionamentos de harmonia e congratulações. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos todos e todas despertar.